Olá, nesse vídeo eu vou deixar aqui pra você os takes de uma live que a gente fez lá no Instagram, que foi muito legal. Então, se você não me segue no Instagram, segue lá, @BeatrizRibeiroMK, que sempre tem live rolando. Vamos aprender a fazer esse olho esfumado. Vou começar aqui aplicando um pó translúcido, esse aqui é o pozinho da Paiô. E aí eu vou fazer uma caminha de pó aqui embaixo do olho, já que a nossa pele já tá pronta, para poder, se cair algum resíduo da sombra, alguma coisa, a gente poder varrer depois e não manchar a pele que já tá pronta. Venho com uma esponjinha, dando leves batidinhas aqui embaixo. Trago aqui para a lateral do nariz, para ajudar já a fazer um bake aqui no nariz, que é aquela técnica de afinar o nariz, né? Eu usei uma pasta para desenhar a sobrancelha. Eu não tenho uma preferida, não. Geralmente eu uso pasta, uso sombra, depende muito do que eu achar na cor próxima do cabelo, que é difícil achar um tom de marrom quente para sobrancelha. Aí quando eu acho, eu jogo, mas não tenho uma preferência assim de usar só um tipo, não. Todos os dois eu gosto bastante. Pro dia a dia eu ainda acho que a sombra dá um efeito mais suave para a sobrancelha, não fica tão marcada quanto a pastinha. Vou começar aqui aplicando um primer de sombra, tá? Que é aquela base, esse aqui é o Clau da Ana Paula. Vou usar um pincelzinho assim, denso. Pego um pouquinho e aí eu vou aplicando em toda a minha pálpebra móvel. Com batidinhas. Sem me preocupar muito porque eu vou dar acabamento ainda aqui, tá? Pouquinho produto. Venho aqui com o dedo mesmo, só para dar um acabamento aqui, para não ficar nada acumulado. Poderia fazer isso com pincel também, mas eu prefiro o dedo. E aí eu vou começar com um pincel assim mais gordinho, um pincel maior. E o que é que a gente vai fazer? Na hora de fazer o esfumado, o legal é a gente fazer um degradê de cores, tá? Então eu vou trabalhar aqui com 3 cores do côncavo para a pálpebra fixa. As 3 cores, uma vai ser mais clara do que a outra. Então eu vou ter um tom mais claro, um tom intermediário e um tom mais escuro. Que aí é isso que vai me ajudar a fazer esse degradê. Vou aplicar aqui só um pouquinho de iluminador no ponto alto da sobrancelha. Vou pegar um pincel bem pequenininho, pincel de esfumar. Pegar aqui o mesmo iluminador que eu usei no rosto e vou aplicar aqui no ponto alto da sobrancelha. Isso aqui já vai me ajudar a criar um limite. Então, na hora que eu for esfumar a sombra, eu sei que eu posso ir até aquele ponto. Pra não deixar a sombra chegar lá na sobrancelha. Aplico e aí vou trazendo só o restinho aqui pro final da sobrancelha e pro meio. Aplico mais no ponto alto. Vou usar essa paletinha aqui da Ludurana. E esse aqui vai ser o meu tom mais claro, que é um tom de caramelo. Vou começar com ele, com esse pincelzinho maior. Tiro bem o excesso do pincel e começo aplicando aqui no final do olho, tá vendo o canto externo? Eu faço uma primeira aplicação na pálpebra fixa, fazendo um movimento de vai e vem. Sem descer muito, tá? Aplico aqui e vou levando mais pra dentro do olho. E aí eu começo a fazer movimentos circulares. Vai e vem, depois movimentos circulares. Vem até aqui o meio da pálpebra. E aí agora eu vou fazer no outro olho. O segredo para os 2 olhos ficarem iguais é você tá fazendo sempre um olho e depois o outro, tá? Repetindo, a mesma coisa que você faz aqui, você já faz no outro olho. Porque quando você faz um olho todo, para depois você fazer o outro, ele nunca fica igual. Ele pode ficar parecido, igual ele não vai ficar. Porque você perde um pouco a medida da intensidade da cor, da quantidade que você tá aplicando. Então o ideal é sempre você fazer um olho em seguida do outro. Aplica aqui sempre no canto externo, vai fazendo um movimento de vai e vem e depois você começa a fazer um movimento circular. Sempre que você vê que o pincel tá fazendo assim, ó, dobrando muito ou mexendo muito a pálpebra, tá errado. Segura mais no final do pincel porque a mão tá muito pesada. A mão tem que ficar bem levinha pro acabamento ficar bem bonito. Peguei mais um pouquinho aqui pra ficar com a cor um pouco mais intensa. Aplico, vou fazendo um movimento de vai e vem, depois eu começo a fazer um movimento circular.
Aí eu vejo, já chegou mais ou menos aqui no tom que eu quero. Eu agora vou trabalhar com outra cor, uma cor um pouco mais escura. Para isso eu vou pegar um outro pincel, um pouquinho menor, tá vendo? Esse pincel é um pouco maior, esse daqui já é um pouquinho menor. Eu vou trabalhar agora com esse pincel aqui em um tom um pouco mais escuro. Trabalho aqui com esse tom mais avermelhado. Peguei aqui um pouquinho e aí agora eu vou aplicar mais embaixo. Tá vendo que essa aplicação eu fiz aqui mais alta? Agora essa eu vou fazendo aqui um pouquinho mais embaixo. A mesma coisa, começo no canto externo, faço um movimento de vai e vem e depois de levinho aqui eu começo a esfumar. Trazendo aqui mais para dentro do olho. Faço a mesma coisa do outro lado. Canto externo, um vai e vem para pigmentar melhor a sombra. E depois eu começo a esfumar. Segurando sempre aqui no fundo do pincel. Uma dica legal para quem tem dificuldade, você coloca um espelho menorzinho, tá vendo aqui embaixo? Que aí você olha pro espelho e consegue ver melhor o espaço aqui da pálpebra, tá? Para quem tem dificuldade em estar olhando num espelho mais alto. Facilita bastante. Ou às vezes quando a pessoa não tem muito espaço na pálpebra também, tem um pouquinho mais de dificuldade de enxergar, então usar esse espelho mais embaixo ajuda. Começo sempre no vai e vem, depois eu venho fazendo um leve movimento circular. E aí eu começo a entrar um pouquinho mais aqui no olho. Vim para essa parte mais interna. Vou voltar agora com o nosso primeiro pincel e a primeira cor que a gente aplicou, tá? Aquela da paletinha da Ludurana. E vou refazer a aplicação no mesmo lugar, tá? Como se eu não tivesse aplicado outra cor embaixo. Que é para poder misturar aqui esses dois tons e ir criando esse efeito mais esfumado. Esse vai e volta das cores é que vai criar esse efeito de olho esfumado. Faço a mesma coisa, vai, vem, depois faço uns movimentos mais circulares. Agora, como já tem um produto aqui embaixo, já fica mais fácil, a sombra ela já esfuma com mais facilidade. Certo? Tá vendo que vai ficando bem? As cores vão ficando bem unidas. Agora eu vou pegar um pincel menorzinho, que é esse aqui. Deixa eu mostrar os outros três para vocês verem a diferença. Tá vendo? Um é bem maior, o outro é mais intermediário e esse aqui é bem pequenininho. E agora eu vou trabalhar com um tom um pouco mais escuro. Trabalhar assim com marrom. E aí eu vou vir fechando aqui esse canto externo. Já aqui na pálpebra móvel, levando aqui pro côncavo. O côncavo é aqui onde o osso dá uma afundadinha, tá vendo? Venho fechando bem aqui esse canto externo. E levando aqui o restinho da sombra que vai ficando no pincel pro côncavo. Começo fazendo esse movimento de vai e vem e depois começo a circular. Faz a mesma coisa do outro lado. Venho até aqui o meio do olho. Cuidado aqui sempre com esse canto externo, tá? Pra você não trazer a sombra muito pra essa parte de baixo do olho, senão o olho vai ficando com aquele ar caído, tá? Tenta sempre deixar ele mais levantadinho. Principalmente quem tem pálpebra caidinha, olho gordinho. Deu uma esfumadinha aqui para poder não ficar tão marcado. Vou voltar com aquele meu pincel intermediário, tá vendo? Aquele do meio. E a mesma cor que eu apliquei antes com ele, tá? Aquele tom mais avermelhado, rosa escuro. E faço a mesma aplicação como se eu não tivesse aplicado esse marrom aqui. No mesmo lugar que eu apliquei ele da outra vez. É isso que vai criando esse efeito de olho esfumado. É você ir e voltar com as cores. E aí elas vão ficando misturadinhas. Ai, Jesus, ótima blogueira, esquecendo de ver as perguntas de vocês. Pode usar corretivo ao invés de primer de sombra. Só evita usar um corretivo muito líquido, porque às vezes ele fica ruim de secar. E vou vindo sempre aqui até o meio do olho, mais ou menos. Tá vendo? Daqui até aqui o meio. Vou voltar com aquele pincel maior, não vou pegar mais produto. E vou vir aqui, ó, só pra arrumar essas bordinhas aqui do olho agora. Sempre eu vou fazendo os dois lados ao mesmo tempo, tá vendo? Mexo do lado de cá, já venho vendo se eu preciso mexer a mesma coisa do lado daqui, para os dois olhos irem ficando iguais. Se você faz tudo de um lado só e depois vem fazer do outro, vai te dar mais trabalho. Vou voltar com o nosso pincel menorzinho, não peguei produto, tá? Só para arrumar aqui.
Aqui na pálpebra móvel, tá vendo que é essa pálpebra aqui que se mexe? Eu venho arrastando para baixo, aqui no meio, para poder ir melhorando o esfumado, não ficar tão marcado. Vamos aplicar agora uma cor aqui dentro, né? Pincelzinho de aplicar sombra, tá vendo a diferença? O pincel de esfumar, ele tem esse ferrolho redondinho e esse formato de cone. Já o pincel de aplicar sombra, ele tem esse ferrolho mais achatado, parece que apertou assim, amassou. Vou usar essa paletinha aqui da Morphe para usar um tom mais cintilante. Esse tomzinho aqui, cadê? Esse aqui. E aí eu vou aplicar aqui, ó, do canto interno do olho até o meio. Aplico primeiro na pálpebra móvel. E aí só o restinho que vai ficando no pincel eu vou unindo aqui com esfumado, tá vendo? Fazendo um movimento de vai e volta, vai e volta. E aí aqui no meio eu venho puxando pra baixo pra ele unir com o marronzinho. Vai e volta pra unir aqui com o esfumado. E venho aqui unindo com o marronzinho. Já faço no outro olho também. Aplico primeiro na pálpebra pra pigmentar bem a sombra. Depois o movimento de vai e vem aqui perto do côncavo. E venho aqui no marronzinho puxando pra baixo. E aí você vai vendo se a cor tá ficando na pigmentação que você tá gostando, se precisa de mais. Aí um pouquinho no olhômetro. Você vai comparando os dois pra ver se tá ficando igualzinho. Vou voltar aqui com aquele pincel do marrom, só um pouquinho da sombra, pra melhorar aqui entre a cor cintilante que eu acabei de aplicar e o marrom. Venho puxando assim pra baixo, pra misturando as duas cores. Volto com o pincel sem produto agora, tá? Só o pincel. E venho fazendo esse mesmo movimento que é pra uma cor misturar com a outra. Vou fazer a parte inferior do olho, tá? Pegar um pincel bem miudinho. E aquele tom mais escuro que eu usei, que foi o marrom. Se você gosta mais de lápis de olho, quem tem olho grande mesmo, lápis de olho mais escuro, vai aplicar primeiro o lápis de olho. Acho que eu vou aplicar com vocês pra vocês verem. Quem tem um olho muito pequenininho, evita lápis de olho escuro, usa um tom de bege. Quem tem um olho muito fechado também, um nude, um branco, tá? Pra não fechar muito o olho, pra deixar ele mais aberto. Eu geralmente nem aplico, mas hoje eu vou aplicar com vocês. Aplica aqui, ó, na raiz dos cílios, indo pra linha d'água. Pigmenta bem, vem aplicando um pouquinho na raiz dos cílios pra dar essa borradinha aqui, que depois a gente vai esfumar. Aplico bem na linha d'água, depois borro um pouquinho na raiz dos cílios. Pego aquele pincel bem pequenininho, tá vendo? Um pincel de detalhe, bem miudinho, um pouquinho dessa sombrinha marrom. E aí a dica aqui é você pegar um espelho e colocar ele mais alto, que aí você olha pra cima e abre mais esse espaço aqui de baixo pra você esfumar o olho. Pego a sombra marrom e vou aplicando com o movimento de vai e vem bem rente à raiz dos cílios, tá? Passando aqui meio que por cima do lápis. Vou até o canto interno. Fazendo um movimento de vai e vem. Vou pegar um pincel um pouquinho maior, também de detalhe. Deixa eu mostrar em comparação ao outro para vocês verem melhor. Esse aqui é menorzinho e o outro é um pouquinho maior, mas ainda é um pincel pequenininho. Vou pegar esse tom aqui, que a gente usou na parte de cima, aquele rosa, e vou aplicar também aqui do ladinho do marrom. Fazendo um movimento bem levinho de vai e vem. E já vem unindo aqui com a parte de cima. Aí você vai olhando como é que tá ficando o acabamento. Eu vou vir com aquele pincel maior aqui só pra unir um pouquinho mais a parte de baixo aqui com a parte de cima, essa lateral. Onde você vê que tá mais marcadinho, você volta com o pincel e vai dando uma arrumadinha. Quem tem olho pequeno, o lápis bege é melhor, porque vai abrir um pouco mais o olho, ele não fecha tanto. Vou usar aqui esse tomzinho. Vou usar essa colinha de glitter, tá? Uma colinha em creme. Como esse glitter é daquele bem fininho, então a colinha em creme é melhor de aplicar. Vou aplicar aqui com o dedo mesmo, ó. Peguei um pouquinho, aplico aqui dando batidinhas
na parte mais clara, que é onde a gente aplicou aquele tom cintilante. Vou pegar aqui com o dedo também e venho aplicando em cima de onde eu botei o glitter com batidinho. Sempre com batidinhas para não estragar o trabalho que a gente já fez aqui, tá? Se você vier arrastando, você vai mover o produto. E essa não é a intenção. Vou vir aqui no outro olho. Vou usar aqui um delineador líquido. Esse aqui é o da Ana Paula Marçal. Esse pincel aqui mais pequenininho, tá vendo, menor? Pego aqui, hein? Vou pegar um diluidor aqui, aplicar uma gotinha só. Esse daqui eu viro ele assim de cabeça pra baixo aqui em cima da mesa, tá? Pra ele não ficar em contato com o ar, porque isso faz o delineador secar. Venho aqui com o pincel, pego aquele meu espelhinho pra eu olhar pra baixo, que assim eu tenho esse espaço todo aqui, tô enxergando tudo que eu tô fazendo no olho. E aí eu venho aplicando na raiz aqui dos cílios. Venho agora aplicando rentezinho aqui na raiz dos cílios, tá vendo? Começa aqui do canto interno. Eu gosto de começar o delineado sempre pela base do cílio, nunca pelo gatinho. Como é que você faz para não errar na escolha das cores? Primeiro, você tem que saber mais ou menos a sua cartela de cor. Então, assim, quem tem um tom de pele mais quente vai ficar mais bonito com esses tons mais quentes, mais alaranjados, mais avermelhados. Aqueles tons de marrom quente, ficam bem bonitos. Aí o que é que você vai fazer? Você vai seguir essa mesma estrutura que a gente fez aqui, ó. Vai escolher um tom mais claro, um tom intermediário e um tom mais escuro, que aí não tem erro. Você escolhe sempre esse degradê de cores, aí você vai combinando. Tem na internet vocês acham fácil, assim, roda de cores. Geralmente quando tem essas rodas de cores, eles já vêm lá dando sugestões, tipo combinações monocromáticas, que é quando você usa a mesma cor, tipo laranja, só que um tom mais claro de laranja, um tom mais intermediário de laranja, um tom mais escuro. E aí eles dão várias combinações, assim, que são super fáceis. Tipo, pegou uma combinação daquela, dá super certo. Eu gosto sempre de escolher assim, ou trabalhando alguma dessas combinações do círculo cromático, ou escolhendo sempre esses tons, um mais claro, um intermediário, um mais escuro, cores próximas, porque quando você trabalha com cores muito diferentes, dá muito trabalho na hora de esfumar, não é que vai ficar feio, não é que seja errado, mas acaba te dando mais trabalho. Então, principalmente, às vezes a pessoa não tem muita prática, aí vai misturar vermelho com verde, dá muito trabalho para você esfumar essa cor, entendeu? Escolhe sempre tons assim mais próximos. Tipo laranja, vermelho, são cores um pouco mais próximas, ficam mais fáceis de você esfumar uma na outra. Ou rosa e marrom, já facilita um pouco mais. Deixa eu fazer agora o outro lado. Venho sempre... Você vê que eu não venho fazendo delineado todo de uma vez só, eu vou construindo ele aos pouquinhos. É um dos maiores erros na hora que a pessoa quer fazer o delineado, é que ela acha que ela tem que fazer que nem a gente vê na internet. Pega daqui, puxa toda de uma vez até a outra ponta. Não faz isso que dá mais trabalho. Se você errar pra remover, dá muito trabalho. É melhor ir aos pouquinhos, consertando aos pouquinhos. Facilita mais. Não vai dificultar a sua vida, pelo amor de Deus. Na hora de puxar o gatinho, eu sempre olho para um espelho assim que eu consiga ver os dois olhos. Fica mais fácil na hora que você marcar. E aí você vai puxar aqui dessa parte de baixo, da raiz dos cílios inferiores aqui, como se você fosse aqui em direção à sobrancelha, tá? Com a mão bem levinha. Puxa um tracinho. E agora eu vou unir esse tracinho com o corpo aqui do meu delineado. E aí você vai pintando e vai arrumando. E aí agora você vê, o daqui já ficou um pouquinho maior. Você vai mexendo e vai arrumando os dois, até eles ficarem iguaizinhos. Máscara de cílios.
Vou aplicando aqui bem na raizinha dos cílios, levando pra cima. E dou uma giradinha para ajudar a levantar mais o cílio. Máscara de cílios é a aplicação. Quanto mais camadas você faz, mais bonito vai ficando. Só não vai fazer 10, né? Porque aí também vai ficar muito produto no cílio. Umas 3, 4 camadas já fica bem bonito. Aqui nesse cantinho do olho, ó, você vem bem com a pontinha da máscara de cílios. Vai pegar em todos os cantinhos. Na hora de fazer embaixo, você vem com ela em pezinho, ó. E vai fazendo um vai e vem assim, bem na pontinha dos cílios. Olho pequeno, pode usar máscara de cílios embaixo? Pode. Agora tem que ver o quanto esse olho é pequeno. Você tenta fazer bem na pontinha, porque também fica bem bonito quando passa a máscara de cílios embaixo. Você pega bem com a pontinha do aplicador, porque geralmente o problema de quem tem olho pequeno é porque acha que borra, faz aquela meleira, mas vai com cuidado, bem na pontinha que você consegue aplicar. Qualquer coisa, você tenta aplicar mais aqui do meio para o final, que aí ajuda a abrir mais esse olho, tá? Dá uma alongada e ajuda a abrir mais o olho, não passa no olho todo. Pega assim, da ponta do meio aqui pro final, para poder dar uma puxadinha assim no olho, ficar bem bonito. Deixa eu tirar aqui esse pó. Venho, tá vendo que vai caindo um glitter, assim, vai caindo sempre umas coisinhas. Então você pega aqui o pincel de pó e tira. E aí não estraga a make. O que é que eu vou fazer aqui, tá? Eu começo sempre aplicando um pouquinho no meio para tirar o excesso que fica aqui no aplicador. Depois eu venho desenhando aqui o limite da boca. Começo aqui embaixo, depois marco aqui o arco do cupido. Deixa eu passar um pouquinho mais de iluminador aqui nessa boca, porque tá um negócio meio sem graça, né? Não é muito legal, não. Venho bem com cuidado, bem na pontinha aqui do pincel, para poder não aplicar iluminador no buço, tá? Eu quero aplicar aqui só nessa curvinha aqui da boca. Tá vendo? Porque se aplicar aqui no buço fica com cara de que a gente tá suada. A gente não quer isso não, quer um brilho bonito na boca. Começa aplicando aqui no meio para tirar o excesso. Quase que eu ia borrar tudo agora. Depois eu começo agora a fazer aqui o limite da boca. Dobra um pouquinho para poder conseguir ver bem. E aí eu venho fazendo aqui os desenhos. Aperta um pouquinho, já vou marcando em cima. Marco o arco do cupido. E aí muita calma nessa hora para o batom ficar bem aplicado. Treina, Isabela, que a gente consegue. Nossa make tá pronta. E aí, gostaram? Só aprender aqui não adianta, tem que treinar, tem que botar a mão na massa para poder o negócio fazer efeito. Dê dicas para os próximos vídeos, compartilha com as amigas, já se inscreve no canal que é muito importante, tá? Um beijo e até a próxima.